Paz do Senhor, amém? Para você que está aqui presencialmente, você que está no nosso campus online, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa alcançar a tua vida, em nome de Jesus. Nós já estamos aqui em um momento de oração, intercessão, adoração, e nós queremos te convidar, você que está em casa, a fechar os seus olhos e entrar nessa atmosfera de fé, de alegria que estamos envolvidos aqui no nosso culto presencial. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou. Obrigada porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos na tua casa. E nós temos expectativas do que o Senhor fará nesse dia. Oh Deus, que a tua bênção, a tua paz, que excede todo entendimento humano, alcance a cada família aqui no presencial e no campus online, Pai. Que nós possamos experimentar, Senhor, do renovar da aliança contigo neste domingo, Senhor. E possamos ser transformados pela tua presença. Aleluias. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia! Santo e bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Hoje é o dia de aliança, amém? Nós renovamos a nossa aliança ao Senhor ao tomarmos da ceia. Nós renovamos a nossa aliança do Senhor nos arrependendo. Mas também hoje é um dia de nos lembrarmos que Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou e está aos céus, mas Ele vai voltar, amém? E nós precisamos nos preparar e nos encher de alegria para estarmos ao encontro dele. Então que seu coração possa se encher de esperança nesse dia, nessa manhã. Que você saiba que você está renovando a sua aliança, mas que ele vai voltar para nos buscar.
e todo sofrimento vai acabar em nome de Jesus. Aleluias. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar, Mas você que é o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável,
noiva clama. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Diga isso. De você, Jesus. Pai, muito obrigada por esse momento, Deus. Ah, como te amamos, Jesus, como amamos a tua presença, Jesus. Precisamos tanto de você, Espírito Santo. Nós estamos preparados, Deus. A tua noiva clama, vem. A tua noiva clama, vem, Jesus. Ah, Espírito Santo, que a gente venha, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Que a gente venha clamar, Senhor, todos os dias, nosso coração, Deus. Todos os dias, Jesus, Jesus. Que você venha ser, Senhor, nosso anseio, Deus. Que o Senhor venha ser o nosso anseio, o nosso desejo, Pai. Ah, Jesus, muito obrigada por esse momento, Deus. Te entregamos, Deus, entregamos a Ti, Pai. E que o nosso coração sempre venha estar, Senhor, na Tua presença e clamando, Jesus, 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 Pai. Em nome de Jesus, Pai, entregamos esse momento, Deus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, adorar a Ele, aleluias. Graças a Deus, amém? O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração. Você que está na sua casa da mesma forma, Pai, como é bom poder clamar como igreja. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo do nosso coração. Podemos nos relacionar contigo. Nós damos liberdade, Pai, para que o Senhor possa operar nos nossos corações, para que o Senhor possa falar à igreja. Fala ao nosso coração neste domingo de uma forma especial. Nós necessitamos da manifestação da Tua glória. Deus, nós clamamos por um milagre nesta manhã, nesta tarde, neste domingo que o Senhor preparou para nós. Pedimos, Pai, pedimos para que saiamos deste final de semana totalmente diferentes de como entramos, porque nós tivemos um encontro real contigo. Nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos cultuar ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda mais forte ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Você pode dar uma piscada
bem cheia de alegria nos seus olhos para a pessoa que está do seu lado. Diga: que bom que você está aqui, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, nós queremos dar alguns avisos importantes para você. Pode se assentar em nome de Jesus. Você que está na sua casa também pode se assentar. Domingo do Senhor tão poderoso. E nós estamos entrando num mês assim muito especial. É o segundo ano que nós como igreja vamos falar sobre o tema Setembro Amarelo. E nós vamos falar sobre a importância de viver. Vale a pena viver. Você pode dizer bem alto: vale a pena viver? Então nós estamos muito animados com tudo que nós vamos ver nesse mês de setembro, tanto nos cultos presenciais quanto no campus online da nossa igreja. Então nós queremos passar algumas informações importantes para você. A primeira delas é que as nossas lives semanais que aconteciam às terças-feiras, elas foram adiantadas para segunda-feira. Então não vão ser mais às terças-feiras, meio-dia, mas sim segunda-feira, meio-dia. Ou seja, amanhã, meio-dia, nós já vamos nos encontrar no campus online, na nossa live. E esse mês, nós vamos ter um mês muito especial. Toda segunda-feira, nós vamos entrevistar um psicólogo, uma psicóloga, e nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz a respeito da nossa vida emocional. Então não é só importante para nós como igreja, mas você também vai poder indicar essas lives para as pessoas que você conhece. Então se você conhece alguém que está de repente abatido emocionalmente, alguém que está passando por um processo de depressão, alguma crise emocional, é muito interessante você indicar essas lives. Aí você fala: pastor, já que eu estou feliz da vida, não tenho nenhum problema emocional, eu não preciso assistir as lives? Claro que sim. Por quê? Você vai aprender como ajudar outras pessoas. Então o nosso intuito é levar para a igreja ferramenta para que nós possamos abençoar uma sociedade que está tão necessitada de ouvir a respeito de esperança e de fé. Então amanhã a Adriana vai falar quem vai ser a nossa convidada de amanhã. Toda segunda-feira um psicólogo cristão vai estar conversando conosco. Bom, amanhã nós iniciamos então com a doutora Bárbara, que é uma psicóloga e líder da rede de mulheres na nossa igreja sede, e nós vamos falar bastante tópicos importantes ali, já está tudo preparado, ela está muito feliz de fazer parte conosco, então convide e esteja preparado. E nós vamos trazer psicólogos que são especializados em áreas diferentes. Então psicólogos que são especializados a cuidar dessa área com crianças, que são especializados a cuidar de suicídio propriamente dito. Então assim vai ser um negócio muito legal e eu quero que você some conosco, amém? Nós tivemos uma mensagem muito poderosa na nossa quinta online com a pastora Dani Rosa. Quem foi abençoado aqui? Você que está na sua casa também, sei que você foi abençoado. E aquele sotaque mineiro faz diferença, não faz? Ela nem estendeu a voz assim, ela só falou um zuai assim, você já sentiu a presença de Deus na sua casa, né? Então, nós vamos continuar. Essa quinta-feira vai ser alguém da nossa igreja local, mas na outra semana nós vamos ter outro convidado na nossa quinta entre amigos. As células que têm acontecido normalmente, ficamos muito felizes. Quarta e sábado as nossas células acontecendo. Se você ainda não se envolveu, procure. Se você está na sua casa e quer saber mais sobre as nossas células, o WhatsApp da igreja vai estar aqui na descrição do vídeo, também no GC, você vai poder olhar aqui na legenda do WhatsApp. Nos envie um WhatsApp e nós vamos poder te ajudar. Ou procure a gente aqui no final do culto também, que a gente vai indicar você para uma célula poderosa. Temos de adolescentes, de jovens, de adultos, temos de corintianos, de palmeirenses, temos de são paulinos. Santistas não tem, porque tem pouco santista, mas se tiver a gente faz também de santista em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós queremos convidar você a assistir o vídeo do nosso último culto, você que está aqui, você que está na sua casa, para ver um pouquinho do que nós falamos na semana passada, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? As pedras no nosso caminho, pedra que derruba gigantes, é a pedra que nós só podemos ter acesso se nós fizermos parte da igreja de Cristo. Não tem como derrubar gigantes se você não entender que essas pedras você acessa fazendo parte da igreja de Jesus, da igreja local, do corpo de Cristo. Quantas pessoas estão com ansiedade, com crise de ansiedade, com depressão, não conseguem fundamentar os seus sonhos em Jesus.
Aleluia. Que bênção, né, queridos? Estamos muito felizes. Domingo passado, uma mensagem muito legal. Compartilhar, acho que quando tem essas interações assim, a gente chama mais atenção na hora da mensagem, né? E um aviso que nós esquecemos de dar: nós já estamos no 6º dia da nossa vigília, todos os dias das 9 às 11 pelo aplicativo Zoom. Você pode conectar conosco. Mensagens e mais mensagens, milagres e mais milagres. Nesses 5 dias, o que nós tivemos de pessoas que foram curadas de enfermidades foi algo assim sobrenatural, e vamos continuar. Então, se você quer conectar conosco no grupo da igreja, no nosso aplicativo, você tem todos os dias o link da vigília para que você possa participar conosco. Fala para quem está do seu lado assim bem forte: vale a pena viver. Mais forte: vale a pena viver. Eu quero ministrar com você uma mensagem chamada Vale a Pena Viver, ou Por que Vale a Pena Viver. Nós estamos dando introdução nesse mês de setembro amarelo, e óbvio que eu quero que você entenda algo logo no início dessa mensagem. A nossa igreja sempre procura ter uma conexão, a gente falou sobre isso, a gente sempre fala sobre isso. Nós aqui na Serra da Cantareira buscamos criar uma conexão. Qual é a conexão que nós queremos criar em primeiro lugar? Uma conexão com Deus. A igreja precisa ter um relacionamento e uma intimidade com Deus. Em segundo lugar, nós precisamos criar conexões entre nós. É por isso que nós temos as nossas células, é por isso que nós somos uma igreja que ama, né, se relacionar. A gente está sentindo muita falta de abraçar, a gente está sentindo muita falta de fazer aquele brunch, aquele café no final do culto, né? Com aquele patê maravilhoso da Sandra, com aquele pão caseiro, aquele café do Fábio. Então a gente sente saudade dessas coisas todas, daqueles almoços de comunhão que a gente fazia uma vez por mês. Agora não é o tempo disso, mas logo no nome de Jesus tudo vai se ajustar. Mas nós somos uma igreja que procura ter essa conexão. Quarta-feira, quando eu entrei na célula, eu fiquei tão feliz que tinha um ambiente de alegria que era contagiante. Dava para sentir esse ambiente de alegria na minha casa, mesmo pela internet. O sorriso, as pessoas brincando, conversando. Então, a nossa igreja procura estabelecer, em segundo lugar, uma conexão entre as pessoas. E em terceiro lugar, nós procuramos estabelecer uma conexão com a comunidade. Nós estamos entendendo que esse mês de setembro amarelo, e já é o 2º ano que nós criamos essa conexão com o que está acontecendo lá fora, porque a gente entende a importância da igreja ajudar as pessoas que estão passando por algum desafio nas suas emoções, algum desafio nas suas emoções. Então nós estamos com esse mês de setembro amarelo como igreja, somando com a sociedade, criando uma conexão com a sociedade, para que eles possam receber a vida de Deus. Você crê nisso? Quando a gente falava antes de sintomas emocionais, de depressão, crise de ansiedade, a gente nem sabia o que era isso, né, pastora Lenice? Há anos atrás, e não muitos anos atrás, há pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, não se falava tão abertamente sobre isso na sociedade, que dirá na igreja. Quando a pessoa falava na igreja que estava triste, a gente falava assim: vai orar, isso é falta de Deus, sim ou não? A gente não dava atenção para aquilo que estava acontecendo. Diga assim: eu sou um ser triuno. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. O que acontece é que muitas vezes nós cuidamos muito da nossa vida espiritual. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós cuidamos muito bem da nossa vida espiritual, levantamos altares de adoração na nossa casa, participamos das células, dos cultos. Só que nem sempre nós cuidamos do nosso físico ou das nossas emoções. Nem todo mundo aqui gosta de ir na academia, né? Calma, não falei, Deus não revelou ninguém aqui, irmão. Calma. Deus não revelou ninguém aqui. Aquela caminhada diária, aquele cardio para você ficar bem disposto, cuidando do físico. Tem gente que não gosta nem de ir no médico. Tem homem que não vai no médico há não sei quanto tempo. A gente cuida muito bem do nosso espírito como cristão, até cuida bem do nosso corpo, mas talvez nós não estamos dando atenção devida para a nossa alma, para as nossas emoções. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Só para que você tenha um entendimento, são registrados, e esse mês de setembro amarelo fala sobre isso, são registrados no Brasil
todos os anos, 12 mil casos de suicídio. No Brasil, todos os anos são registrados 12 mil casos de suicídio. No mundo todo, preste bastante atenção aqui, anualmente são registrados quase 1 milhão de casos de suicídio no mundo. O ano passado eu tive o privilégio nós fomos inaugurar a nossa igreja no Japão, e eu tive o privilégio de ir ali naquela floresta do suicídio. Privilégio porque eu tive o privilégio de orar junto com os outros pastores que estavam participando da viagem, de orar naquele lugar. E quando você chega ali, é um lugar isolado que, pasmem você, virou um ponto turístico, com lojinha de conveniência, com souvenir. E a pastora que estava ali, que é a pastora da nossa igreja lá no Japão, ela estava ali e ela falou assim: olha só o que acontece, alguns desses carros que vocês estão vendo no estacionamento já está aqui há alguns dias, porque as pessoas estacionam o carro, entram na floresta e não voltam mais. Então, periodicamente, a prefeitura da cidade vai naquele estacionamento para recolher os carros que estão ali já há algum tempo. E nós tivemos o privilégio de orar ali naquele lugar, declarar a bênção do Senhor naquele lugar. E ela falou sobre a cultura do suicídio. Ela falou que é uma coisa tão demoníaca essa questão, que algumas pessoas entram ali naquela floresta, pensando em tirar a sua própria vida, só que quando elas estão no meio da floresta, elas repensam e desistem, elas não conseguem voltar, porque não tem sinal de celular. E elas não conseguem achar, porque a partir de um determinado momento não tem uma trilha específica. Pastor, você está falando isso no culto de celebração de domingo? É só para que a gente possa entender como igreja, que existem situações que estão acontecendo à nossa volta, que talvez a gente não tenha tanta clareza assim, e nem se fala. É igual no metrô, por exemplo, quando alguém comete alguma atrocidade no metrô, você não vê noticiando, para que não instigue outras pessoas a fazer o mesmo. Na igreja nós não falamos isso constantemente, publicamente, porque a gente entende que Deus tem uma transformação, Deus traz um espírito novo, uma unção de vida sobre nós, mas pontualmente nós precisamos falar. Por quê? Porque nós temos a palavra da verdade, sim ou não? Nós temos o Espírito Santo em nós, e nós temos em nós a resposta que o mundo precisa para curar as suas emoções, para vencer as suas crises emocionais. E por isso que nós estamos pregando hoje uma mensagem que chama Vale a Pena Viver. Diga bem forte: vale a pena viver. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existe essa questão, a depressão é um transtorno que alcança 300 milhões de pessoas. Estima-se que a depressão alcança 300 milhões de pessoas nesse transtorno. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. E nós temos grandes estatísticas. O Brasil, infelizmente, é o país que mais tem crescido nos últimos 10 anos a taxa de pessoas que estão passando por esse transtorno da depressão. Nos últimos 10 anos, de forma global, a tendência das pessoas ficarem doentes com a depressão diminuiu, mas no Brasil cresceu. Nós estamos num momento do país, no momento da história, como nunca teve antes. As pessoas estão enclausuradas nas suas casas, as pessoas estão com mais medo, as pessoas estão receosas de sair, e esse isolamento tem forçado ainda mais as pessoas a passarem por transtornos emocionais, ataques de pânico. Eu conheço pessoas, por exemplo, que me procuram e falam assim: pastor, eu fiquei tanto tempo em casa que quando eu saio para fazer alguma coisa, me dá aquela crise de ansiedade. Nós temos um número de WhatsApp que as pessoas têm mandado mensagens para pedir ajuda, e sabe qual é o maior número de ajudas necessárias? O que as pessoas mais pedem: pastor, ore por mim, pastor, ore por nós, pela minha família, porque nós não conseguimos mais sair de casa. Quando a gente sai de casa, a gente começa a suar, a gente começa a ter falta de ar. Ou seja, nós estamos num momento singular. Infelizmente, as pessoas estão ficando doentes, mas felizmente nós como igreja temos a resposta, e nós precisamos usar essa ferramenta que está em nossas mãos.
E nessa introdução da mensagem eu quero falar com você sobre equilíbrio. Uma das coisas que nós precisamos viver e nós precisamos ensinar as pessoas é buscar o equilíbrio na sua vida. Nós precisamos ensinar as pessoas como colocar na balança e equilibrar a nossa vida, as circunstâncias que estão à nossa volta. Nós vamos ajudar as pessoas a como receber as notícias, a como lidar com as notícias, como processar as informações que recebem. Porque, querendo ou não, tem pessoas, por exemplo, que estão em casa e que deixam a televisão ligada o dia inteiro. E a televisão vai passar o quê? Morreram tantas pessoas ficaram doentes, tantas pessoas fizeram isso, é corrupção, são atrocidades. Isso vai nos acuando, isso vai nos deixando numa posição desfavorável, vai nos deixando com medo. Então nós precisamos ensinar, primeiro, nós vivermos em equilíbrio e ensinarmos as pessoas a terem esse equilíbrio, de como receber a informação, de como processar a informação que receberam e de como agir em prol daquilo que ouviram, daquilo que viram. Diga bem forte comigo, equilíbrio. E o equilíbrio passa por você também, além de saber como receber, processar e transformar aquela informação em ação, passa em você e eu também, passa em cada um de nós a sabermos como balancear a nossa vida espiritual, as nossas emoções e o nosso físico. Então, é importante você fazer exercício físico, assim como é importante você orar. É importante você cuidar das suas emoções, assim como é importante você cuidar do seu físico e você buscar algo na sua vida espiritual. Fala para quem está do seu lado, o pastor está meio autoajuda hoje. Eu não virei coach, tá? Fica tranquilo, você que está na sua casa, fica em paz. Mas eu só queria dar essa introdução para você. Porque eu e a Adriana, nós já atendemos casos, por exemplo, que não bastava uma libertação espiritual. Escute o que eu estou te falando, a pastora Lenice, que está aqui com seus 85 anos de experiência ministerial, estou brincando, né? Seus 30 anos de vida, tão novinha, mas nós já vemos no nosso ministério pastoral, que você consegue levar para aquela pessoa uma libertação espiritual, mas as emoções daquela pessoa estão tão destruídas, desfaceladas, desmanteladas, que ao sair da sala do atendimento ela já volta a ter problemas espirituais, porque a vida emocional dela está desgastada. E deixa eu falar algo para você, trazendo da parte da autoajuda mais para a parte espiritual. Quando Paulo escreve a sua carta, ele diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo e bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É engano nosso achar que o diabo só vai pegar pessoas que não têm problemas emocionais, que vai pegar pessoas que estão bem. Não, o diabo não importa qual é o nível de maturidade emocional, se abrir uma brecha ele vai entrar. Então qual que é a importância de cuidarmos da nossa vida emocional? Porque são nas nossas emoções que nós abrimos as maiores portas e damos as maiores legalidades para que o diabo possa entrar e tentar mudar a história da nossa vida. Por isso que nós precisamos cuidar das nossas emoções, é por isso que você precisa buscar uma maturidade emocional, e ao longo desse mês nós vamos falar bastante sobre isso, porque é bíblico. As doenças emocionais não chegaram agora. Gente, Elias, depois de derrotar os profetas, ele foi para a caverna, aí Deus tirou ele da caverna, ele andou mais 40 dias, se eu não me engano, e foi para a caverna de novo. Sim ou não? Então nós estamos falando não de algo que a OMS nos falou, nós estamos falando que os psiquiatras ou psicólogos estamos falando, nós estamos falando de um tema que é bíblico. Deus sempre falou que nós precisamos cuidar da nossa vida. Sansão tinha problemas espirituais porque ele tinha problemas emocionais. Olha para quem está do seu lado e fala assim, está entendendo o que o pastor está falando? Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus. E eu creio muito, sabe pelo que eu orei nessa semana, para esse domingo de manhã? Para que Deus derramasse uma unção de alegria sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Você vai voltar para sua casa feliz da vida como você nunca imaginou, eu tenho certeza disso.
Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Se você está com a sua Bíblia aí, ou assista, veja aqui mesmo. Porque, vou ler aqui, talvez esteja um pouquinho diferente, amém? João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por meio dele. Você pode fechar os teus olhos? Vamos orar. Senhor, nós temos a convicção de que vale a pena viver. E o texto central da Bíblia, João 3,16, é a razão pela qual vale a pena viver. Deus, que essa mensagem possa alcançar os nossos corações, de uma forma tão simples, que nós saiamos daqui como igreja, preparados para viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que vale a pena. Mas também que nós saiamos daqui preparados para ajudar as pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta, que talvez precisam dessa resposta. Espírito Santo de Deus, nós entregamos esse culto nas tuas mãos. Como foi falado, é domingo de aliança, é domingo de ceia, e nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor possa operar uma obra especial nas nossas vidas, uma obra sobrenatural na nossa vida, no nosso físico, no nosso espírito, mas também nas nossas emoções, na nossa alma. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, pode se assentar. Eu quero falar para você 3 razões pelas quais vale a pena viver. 3 razões pelas quais vale a pena viver. Primeira delas, porque Deus amou o mundo. Preste bastante atenção aqui no que eu vou falar com você. A primeira razão pela qual vale a pena viver é porque Deus te ama. Nós estamos num tempo onde a palavra amor tem caído muito em descrédito. Sabe por que a palavra amor tem caído em descrédito? Você já parou para pensar? Porque quando a pessoa fala eu te amo, parece que não tem o mesmo peso ou o mesmo impacto que tinha antes. Porque via de regra, as palavras eu te amo não são carregadas ou não tem por detrás uma atitude que expressa aquilo que você está verbalizando. Não tem um lastro. Sabe o que é lastro? É a garantia que um tesouro, é a garantia que um sistema econômico tem de que aquela moeda que está circulando tem validade. É por isso que não se imprime dinheiro, porque se você sair imprimindo dinheiro, você vai quebrar um país. Você precisa fazer circular o que aquele país pode garantir. E quando nós falamos eu te amo, é a mesma forma. O eu te amo precisa estar junto com ele ações, atitudes que vão concretizar, que vão dar fidelidade às expressões eu te amo. Você sabe muito bem que eu gosto de usar esse exemplo. O marido que está aqui, maridos, olha aqui, não basta só você ir na academia, amém? Quando você fala para sua esposa eu te amo, você precisa dar para ela também um presente. Aquela joia da Vivara, da Gaster. Você precisa levar ela para comer no Terraço Itália. E agora já não tem desculpa, os restaurantes estão abrindo de novo. E nada daquele X-ratão, aquele PF 12,90, coma à vontade. Aí você ainda fala, ó, pode ir quantas vezes quiser. Não. Quando você fala eu te amo, você precisa pelo menos fazer um carinho no rosto. Precisa olhar nos olhos, precisa lavar a louça, precisa consertar a pia que está pingando, o chuveiro que está queimado. Porque quando nós estamos falando de amor, veja, é o primeiro princípio pelo qual vale a pena viver. Porque Deus nos amou. E quando eu olho para o amor de Deus para a nossa vida, o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o que Ele fez?
Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Veja, a nossa fé não está baseada numa expressão verbal de Deus, eu te amo. A nossa fé e a nossa vida está baseada numa atitude de Deus. Eu entreguei o que eu tinha de melhor, o meu Filho, para que você pudesse ter vida. A nossa vida não está baseada apenas em palavras, mas as palavras que nós recebemos, elas têm um lastro, e esse lastro é Jesus pagando um preço de morte na cruz do Calvário. O eu te amo muitas vezes não carrega uma atitude de honra. O eu te amo não vem com tempo de qualidade. O eu te amo não vem acompanhado de atos de serviço. O eu te amo não vem com um sacrifício. Eu estava assistindo uma reportagem um dia, e eu sou doido para assistir esse vídeo, procurar ele e para poder mostrar, mas eles estavam entrevistando um casal que estava completando, se eu não me engano, 70 anos de matrimônio, 70 anos de casamento, veja só, não é de idade, de casamento. Aí, fizeram uma entrevista separada com o marido e a esposa. Olha só que interessante a resposta. Perguntaram para a mulher, qual é o segredo dos 70 anos de casamento? Ela falou assim, é sacrifício, é entrega. Ela, por exemplo, eu amo comer a parte de trás do pão, aquela partinha lá, final do pão, mas eu dou para o meu marido. Aí perguntaram para o marido, qual é o segredo do casamento? Ele respondeu assim, é sacrifício. Eu odeio a parte de trás do pão, mas eu como toda vez que ela me dá. Porque o que acontece? Quando eu falo eu te amo, eu preciso expressar de alguma forma as palavras que eu estou dizendo. Querido, vale a pena viver porque Deus te amou, Deus me amou, e Ele não somente falou, Ele agiu, Ele entregou o seu Filho, Jesus morreu na cruz. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías no capítulo 53, estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o sangue que Ele derramou curou as nossas enfermidades, levou o nosso pecado, a nossa iniquidade. Vale a pena viver, não desista. Você que está na sua casa, não desista. Não deixe as opressões externas te levarem embora. Não deixe as opressões externas roubarem a sua alegria, a sua esperança, a sua vida. Vale a pena viver. Diante de uma fragilidade emocional tão grande, nós precisamos entender que existe uma palavra de amor pela nossa vida. No mundo onde as crianças estão crescendo sem os pais, no mundo onde até mesmo quando os pais estão em casa não há uma conexão, não há uma relação, nós estarmos aqui hoje ouvindo que Deus, o nosso Pai, nos ama, faz toda a diferença. Eu cresci debaixo de uma referência de amor muito grande, os meus pais são uma referência de amor muito grande, mas o apóstolo Joel tem sido também uma referência na minha vida de amor. Quantas vezes, a pastora Lenice está aqui, nos acompanhou muito perto lá na sede, ele tem a prática de ficar na porta, despedindo das pessoas. Agora nesse tempo de isolamento, ele fica de um lado e as pessoas passam de outro e dá tchau. Mas quantas vezes eu vi pessoas chorando, não por causa do louvor, não por causa da palavra, não por causa de nada, mas por causa do abraço que ele dá no final do culto, dizendo, filha, eu te amo. Quantas vezes eu já ouvi mulheres e homens chorando, dizendo, eu nunca ouvi o meu pai falar isso, e nunca recebi um abraço assim do meu pai. Vale a pena viver porque Deus nos ama. Deus não somente nos ama de uma forma teórica, Ele nos ama entregando a vida de Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz no nosso lugar. Mas Deus nos ama de outras formas. Quais, pastor? Deus mostra que Ele nos ama colocando essa pessoa que está sentada aí do seu lado como um presente na sua vida. Olha para quem está do seu lado, dá uma piscadinha e fala assim, se você tem dúvida que Deus te ama, eu sou a resposta. Fala para ele. Eu sou a resposta. Querido, quando eu estou em crise, eu olho para a Adriana e falo assim, Deus me ama.
Porque ela é bonita, inteligente, ungida, cozinha bem, é uma excelente mãe, está aprendendo a tocar teclado, isso aí que é uma brincadeira. Então, quando eu tenho às vezes dúvida do quanto Deus me ama, é só olhar para minha esposa. Sabe por que às vezes a gente tem dúvida do amor de Deus? Porque a gente está olhando para o céu. Querido, Deus usa pessoas. Olha para o seu lado, quantas expressões do amor de Deus na sua vida. E quando talvez essas expressões para você não é suficiente, Deus vai se manifestar na sua vida para abençoar você e dizer: eu estou aqui. A minha avó outro dia, ela estava contando uma experiência para nós. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, mas eu vou contar de novo porque é muito marcante. A pastora Lenice conhece a minha avó, uma mulher de oração. Ela mora sozinha, ou morava sozinha até recentemente, e ela tem 86, 87 anos de idade. E outro dia ela falou: Senhor, essa semana em especial eu estou me sentindo muito sozinha. Naquela noite, Jesus foi na casa dela, e ela acordou de madrugada, e ela viu Jesus na porta. E quando você vê Jesus, você sabe que é Jesus. Como que você sabe, pastor? Você sabe, é Jesus. Você sabe. Aí Jesus falou assim para ela: Irene, você não está sozinha. E ela falou que ela não fez mais nada, ela só voltou a dormir, e ela teve a sensação de que Jesus passou a noite na porta lá olhando para ela. Deus nos ama. Você que está na sua casa, você tem que saber que Deus te ama. Vale a pena viver porque tem alguém que se preocupa conosco. Alguém te ama, e esse alguém é Deus. A igreja é uma expressão do amor de Deus, sabia disso? Quantas vezes a gente ouve as pessoas passando aqui: pastor, tem uma unção nesse lugar. Tem uma unção nesse lugar. Não é o lugar, é Deus que está aqui. E aí às vezes por isso que a gente parece que é o lugar, mas não, é Deus na igreja. Meu Deus, as horas voam. Segunda razão pela qual vale a pena viver: porque não existe mais condenação. Uma das coisas que nos cansam e que nos levam a crises emocionais é aquela sensação de que a gente está sempre devendo, de que a gente está sempre devendo para alguém, de que parece que a gente nunca está fazendo nada certo. É por isso que as pessoas estão sobrecarregadas. É por isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, não há mais condenação. Pastor, com base no que? Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Vale a pena viver porque não existe mais condenação. O peso da culpa você não precisa carregar mais. Deus já te perdoou. A insegurança, a incerteza, a dúvida, preste atenção no que eu estou ministrando para você. Não precisa carregar mais sobre os seus ombros um fardo que Jesus já levou na cruz. Vale a pena viver, porque não existe mais uma sentença de morte a partir do momento que você decide que Jesus é o Senhor da sua vida, a partir do momento que eu decido que Jesus é o Senhor da minha vida. E muitas vezes eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa manhã. Eu tenho percebido nesses dias que o diabo tem levado alguns crentes a pensar que algumas mensagens são mensagens de autoajuda que não têm base bíblica, para que você não alcance a sua redenção e a sua libertação no Espírito. Porque esse texto diz que Jesus já pagou o preço. O apóstolo Paulo mais para frente vai dizer: se Deus já deu Jesus, por que Ele não vai dar com Ele todas as outras coisas e de graça?
Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Preste atenção, igreja, Jesus não vai voltar para morrer numa cruz novamente, Ele já fez. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva gloriosa. É por isso que nós cantamos: minhas lamparinas estão acesas. Porque ele está falando da parábola das 10 virgens que não deixaram o azeite acabar. Deus não vai enviar Jesus para morrer de novo, ou seja, não existe outra forma de nós entendermos que vale a pena viver se nós não aceitarmos que Deus já levou em Jesus os nossos pecados e a nossa condenação. Eu quero que você sinta como se um peso estivesse saindo dos seus ombros nesse domingo, que você tivesse a certeza que Jesus já levou na cruz tudo o que estava te causando sufocamento. O peso da culpa é um dos maiores fatores da depressão. Um estudo que foi feito em 2012 por um neurocirurgião diz que a culpa é a porta de entrada para a depressão. Fizeram uma pesquisa em 2012, mas nós já vimos isso lá atrás, quando Judas traiu Jesus, sentiu o peso da culpa e tirou a sua própria vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está com uma carinha. O salmista diz, Davi, no Salmo 32, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Quando nós sentimos o peso da culpa, do pecado sobre nós, nós vamos enfraquecendo, não somente espiritualmente, mas emocionalmente e até mesmo fisicamente. Quantas pessoas, escute o que eu estou te falando, isso não era comum anos atrás, mas hoje é. Se eu perguntar aqui, quantos aqui conhecem alguém que ficaram doentes por algum trauma emocional, você vai poder levantar a mão, você conhece. Pessoas que ficaram doentes no físico por causa de doenças emocionais. A base da nossa fé está relacionada não apenas em aceitar o amor de Deus, mas também em reconhecer que nós somos perdoados. Porque tem gente que aceita o amor de Deus, mas não consegue aceitar o perdão de Deus. Pastor, você não sabe o que eu fiz, você não sabe a minha história. Querido, eu posso não saber, mas Deus sabe, e ainda assim Ele decidiu nos perdoar. Em Isaías ele fala que dos nossos pecados Ele não faz mais menção, Ele lança no mar do esquecimento, Ele lança fora, Ele não lembra, não faz mais menção. Deus só se preocupa com aquilo que nós estamos vivendo a partir do momento que nós aceitamos receber o perdão. Veja, você não será perdoado, você foi perdoado, nós precisamos agora viver em novidade de vida. É por isso que o apóstolo Paulo fala: as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Talvez você não se sinta digno de receber o perdão, mas isso é algo que já foi decretado por Deus. Você precisa entender que vale a pena viver, porque não existe mais condenação, porque nós temos acesso ao perdão. Você pode ter lesado alguém, existe o perdão para isso. Você pode ter traído, existe perdão. Você pode ter sido traída, existe perdão. Você pode ter se autodestruído com drogas, bebidas, torcendo para o Corinthians, nem sei, mas ainda assim existe perdão para você. Foi a primeira vez que eu fiz uma piada do Corinthians, ninguém riu, Andressa. Terceira razão pela qual vale a pena viver: primeira, porque Deus amou o mundo; segundo, porque não há condenação; e em terceira, porque existe esperança e existe futuro. Não importa o que você tenha feito, existe perdão. Existe perdão e existe futuro. Diga assim: existe futuro. As doenças emocionais, até falar sobre suicídio, por exemplo. Qual é a perspectiva do suicídio ou das doenças emocionais? É a falta de certeza a respeito do dia seguinte. É a falta de esperança a respeito daquilo que pode acontecer.
ou às vezes o excesso de dúvida a respeito do meu dia de amanhã. Pessoas que não conseguem dormir à noite preocupadas com o que vai acontecer no outro dia. Terceira razão pela qual vale a pena viver é porque nós temos esperança e o futuro. Veja, Jesus não morreu na cruz para que a sua vida findasse ali, porque se fosse assim, no dia que você aceitasse Jesus, nós éramos recolhidos. Quem quer aceitar Jesus? Aí já tinha aqueles caras do caixão aqui do lado. O cara aceitou Jesus, você já ia para o caixão, porque a sua vida acabou ali, você fez tudo que você tinha que fazer, aceitar Jesus. Mas não é isso. Nós temos um futuro. Jesus diz: o diabo vem para roubar, matar e destruir, João 10:10, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, tenham em plenitude. Ou seja, a nossa vida não é só aceitar Jesus, mas é desfrutar do que viver com Jesus pode nos trazer. Uma vida plena, uma vida abundante. Eu sou de um tempo ainda de que eu vi alguns cristãos achando que para ser crente de verdade tinha que ser miserável, tinha que sofrer. Lembra, pastor Lenice? Quanto mais sofrimento, quanto mais dor, quanto mais perda, quanto mais coisa errada, mais santo e crente você era. E eu descobri algo, não é. Lógico, nós vamos continuar passando por lutas, aflições, tribulações, angústias. Mas a nossa maturidade não está em sofrer, a nossa maturidade está, sabe em quê? Em reconhecer que por aquele sofrimento nós podemos alcançar a glória, nós podemos ter uma revelação maior de quem é Jesus. Existe esperança, você que está me assistindo, você que está aqui, existe esperança, existe um futuro. Diga para quem está do seu lado: existe um futuro. Ter uma perspectiva de futuro muda o jogo da nossa vida. Saber que você vai viver algo extraordinário amanhã pode fazer toda a diferença. Aos nossos adolescentes e jovens que estão aqui, a vida está só começando. Tem muita coisa que vocês podem viver. Gente, a pastora Lenice está sonhando com coisas à frente. Meu Deus, com 85 anos é a rainha das lives agora. Porque ela entende que tem esperança e um futuro. E nós aqui com 35 pensando: Jesus, volta logo. Não me leva. Não, diga bem forte comigo: vale a pena viver. Nós vamos entender que existe uma perspectiva de futuro. Eu usei essa ilustração ano passado, quando eu ministrei essa mensagem, quero usar ela de novo. Uma menina estava debruçada na janela de sua casa, chorando pela morte do seu animal de estimação. Com muita tristeza, observava o jardineiro enterrar o amigo de tantas brincadeiras. O avô, que a observava, aproximou-se, deu-lhe um abraço e chamou-lhe a atenção para outra realidade. Pegou-lhe pela mão e a conduziu para uma outra janela. Abriu as cortinas e mostrou-lhe um jardim florido e disse: está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali na frente? Lembra que você ajudou a plantá-lo? Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos e hoje, veja como está lindo. A menina enxugou as lágrimas que ainda corriam, abriu um largo sorriso mostrando as abelhas que pousavam sobre as folhas. E a gente aqui está num projeto abelha aqui na nossa igreja, amém? As abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre as rosas que enfeitavam o jardim. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar aquele momento difícil, disse: a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar o quadro, a gente precisa voltar os nossos olhos para uma outra janela. De novo, eu não sou coach, isso aqui não é uma mensagem de autoajuda. Mas existem situações da nossa vida que não dá para mudar o quadro. Quando o nosso filho já não podia mais estar nos nossos braços, não tinha nada que eu pudesse fazer. Quando a minha avó me ligou numa quarta-feira à tarde, dia 14 de janeiro, dizendo: o seu pai, ele desmaiou e não volta, eu não podia fazer mais nada. O que eu podia fazer era somente lembrar do legado que ele me deixou
e procurar viver numa outra direção, numa direção que Jesus pudesse me mostrar e seguir a minha vida. Pastor, mas isso é esquecer o problema? Não, nós como igreja estamos aqui para ajudar a fechar as feridas, a cicatrizar as feridas. Mas tem pessoas que não conseguem avançar porque estão presas no passado. Eu conheço algumas pessoas que cultivam erros de estimação, feridas de estimação. Não, ninguém vai pôr mertiolate aqui, mas mertiolate não arde mais. Não, mas ninguém vai pôr aqui, porque essa ferida eu não vou deixar fechar. Ela vai me lembrar das dores que eu senti, das dores que eu sinto. Gente, que isso? Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Isso seria antibíblico. Existe esperança, nós precisamos entender que Deus enviou Jesus para mudar a direção da nossa vida. Pastor, essa é uma ilustração, não entendi, eu não gostei muito, então preste atenção. Jesus, quando ele chega em Zaqueu, em Lucas 19, ele fala: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje chegou a salvação na sua casa. O que aconteceu? Jesus mudou a direção da vida daquele homem, de toda a sua família. Quando Jesus, ele chega, ele nos dá esperança. Ele deu esperança para aquela mulher no poço de Jacó. Cadê o teu marido? Eu não tenho marido, eu já tive alguns. Jesus falou: bem sei quem é você. E Jesus muda a direção da vida daquela mulher adúltera. Quando Jesus, ele chega na casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo, Jesus está dando uma nova direção para aquela família. Jesus dá esperança para os leprosos, ele deu esperança por aquele paralítico no tanque de Betesda, ele deu esperança quando curou aquele cego de nascença. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele opera um milagre e muda a direção da nossa história. É por isso que vale a pena viver, porque em Jesus há futuro. Diga para quem está do seu lado: em Jesus há futuro. Você pode superar a crise, você pode restaurar o seu casamento, você pode vencer a enfermidade, seu filho pode ser liberto, a sua empresa pode prosperar e sim, você pode ser feliz. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Aleluia. Diga bem forte: vale a pena viver. Você que está na sua casa, eu quero que essa unção que está nesse lugar possa alcançar a tua casa também. Eu quero ler um texto para encerrar. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem disse isso? Diz o Senhor. Eu vou ler com calma. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. É o pastor Alex que está falando? É o seu líder de célula que está falando? Quem está falando? O Senhor. Planos de te destruir, planos de acabar com a sua vida, planos de morte, planos de fazê-lo prosperar. Querido, não entenda esse prosperar com finanças, tá? Prosperidade é uma palavra que usa-se para finanças, mas ela não é só isso. Dar o significado de prosperidade para finanças é colocar o significado dessa palavra lá embaixo. Prosperidade é tudo que você faz que te leva para mais perto de Deus, na sua família, na sua saúde, nas suas emoções, no seu relacionamento com o próximo. Planos de te fazer prosperar e de te causar dano? Não, de não lhes causar dano. Planos de findar a sua vida? Não, diz o Senhor, planos de lhes dar esperança e um futuro. Queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra, é o próprio Deus. Eu tenho vivido esse texto de Jeremias 29:11 todos os dias da minha vida junto com a minha família. Todos os dias. Eu tenho me lembrado desse texto e falado: o Senhor diz
que Ele tem um plano e Ele tem uma esperança para a minha vida. Tem um plano de futuro para a minha vida. É por isso que eu sonho com essa igreja, porque Deus fala: sonha, eu tenho um futuro para vocês. Há menos de 2 anos atrás não tinha nada nesse lugar, e agora nós temos uma igreja, porque Deus tem planos de futuro para mim e para você, para nós como igreja, para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios, para os seus sonhos. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Deus está escrevendo a nossa história. Ele pagou a minha vida e a sua vida com preço de sangue na cruz do Calvário. Nós não podemos entregar a nossa vida de bandeja, se ela custou tão caro. Tão caro. Eu já tive momentos na minha vida no passado onde eu pensei em desistir. Desistir do ministério, desistir do meu chamado. Algumas perdas que eu passei na minha vida foram duras demais. E deixa eu te falar algo, nós vamos falar sobre isso nas lives. A questão emocional é uma coisa que às vezes quando você percebe já passou demais o tempo. Alguns de vocês leram um texto que eu escrevi, a síndrome do gato. O gato é um animal que interioriza todos os seus sofrimentos, mais do que qualquer outro animal. E quando ele externa que ele está doente, você vai levar para o veterinário, via de regra o veterinário diz: já não tem mais o que posso fazer pelo gato, porque ele se retira, ele se esconde. E as doenças emocionais muitas vezes na nossa vida são assim. Durante muito tempo, quando eu falo muito tempo, durante anos, eu achei que eu estava bem, até o dia em que eu descobri que eu tinha perdido boa parte dos meus amigos, boa parte do meu ministério. E o que eu estou vivendo hoje com a minha família é a reconstrução. O que nós estamos vivendo aqui é um novo projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Porque eu entendi o que o profeta diz, o que o Senhor diz por meio do profeta. E eu quero que você substitua aqui, eu quero que você sinta que essa palavra é para você. Fernanda, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Pastora Lenice, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Fernanda, Gisele, Fernanda, Deus conhece. Wilson, Deus conhece os planos que tenho para você, diz o Senhor dos Exércitos. Planos. Stephanie, Deus conhece os planos. André, Aline, vocês também. Deus conhece. Por isso que vale a pena viver. Vale a pena viver, porque Deus tem sonhado dias que não podem ser interrompidos. Nós não podemos interromper. Vocês também, viu? Nós não podemos interromper a história que Deus está escrevendo na nossa vida. Eu queria poder chamar você aqui na frente, te dar um abraço, impor as minhas mãos sobre você. Mas porque nós somos prudentes, nós não faremos isso. Mas eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo dizendo para você porque vale a pena viver. Vale a pena viver. A Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vale a pena viver, porque Deus já pagou o preço pelos nossos pecados. Vale a pena viver, porque tem uma história a ser escrita na sua vida, na sua família. Vale a pena viver, porque nós estamos nos olhos de Deus. Vale a pena viver, porque nós somos amados. Veja só, você pode não ter tido um bom relacionamento com os seus pais. Você, mulher, pode não ter tido seu pai presente, te apoiando, te amando, mas Deus nunca se esqueceu de você. Você pode não ter tido a sua mãe te ajudando, te auxiliando nas questões mais importantes da sua vida, mas Deus nunca desistiu de você. Deus te ama, Deus ama a sua vida. Você que está na sua casa, existe uma unção de amor sendo liberada sobre a nossa vida nesse domingo. Vale a pena viver, porque o amor de Deus é real, ele é palpável, nós podemos sentir.
Vale a pena viver porque não existe mais peso de culpa, de condenação. Vale a pena viver porque nós temos um futuro pela frente. Pai, nós entregamos esta mensagem nas Tuas mãos e pedimos que ela produza o efeito necessário na nossa vida. Nós repreendemos todo espírito de depressão, nós repreendemos todo ataque de pânico, crises de ansiedade. Deus, nós declaramos que vidas serão libertas neste momento, recebendo essa manifestação do amor de Deus, tirando este peso de culpa dos ombros, Deus, e dando visões de futuro, sonhos sendo restaurados neste domingo. Deus, nós declaramos que nós não vamos voltar para casa da mesma forma, nós não passaremos esse domingo da mesma forma, nós viveremos essa novidade de vida. Vale a pena viver. Deus, me fala que tem pessoas que não estavam dormindo à noite, que vão dormir essa noite como se estivessem sendo embaladas nos braços de Deus. Deus está me dizendo de pessoas que desistiram de alguns sonhos. Deus está fazendo você lembrar desse sonho agora, trazendo a sua memória agora para dizer: eu não me esqueci de você, eu tenho um futuro para você, eu tenho um projeto para a sua vida. Sinta: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vamos adorar ao Senhor por alguns instantes, e eu quero que você lhe dê liberdade, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Sinta esse mover de Deus, sinta. Você que ama melhor do que o vinho, é o teu amor. Quão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Você pode declarar esse nome. Sua voz declara esta unção de Deus. Oh Deus. Deus, derrama sobre nós uma unção de alegria neste domingo. Em nome de Jesus. Deus, coloca um sorriso de novo nos nossos lábios, mas que venha de dentro de nós, provocado pelo Teu Espírito Santo, Deus. Pai, vale a pena viver porque nós temos o Senhor, Pai. Vale a pena viver, Deus, vale a pena viver porque o Senhor nos amou, porque o Senhor tirou toda a condenação e o Senhor nos dá um futuro, Deus. Que essa mensagem produza efeito e alcance corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar o maior aplauso ao Senhor nesse domingo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Amém. Eu quero que você que está aqui, você que está na sua casa, feche os teus olhos por alguns instantes mais. Para recebermos esse amor, nós precisamos confessar Jesus como Senhor da nossa vida. E se você está aqui nessa manhã e precisa
se reconciliar com Jesus. Veja, Jesus morreu publicamente no madeiro, na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. E o apóstolo Paulo diz: olha, nós precisamos confessar com o nosso lábio, com a nossa boca, publicamente, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos e está vivo à destra do Pai, para que possamos ser salvos. Se você está aqui nessa manhã, nesse domingo, ou nesta manhã, ou nesta tarde, mas nunca confessou publicamente Jesus como Senhor e Salvador, você ouviu essa mensagem e essa mensagem fez total sentido para você, eu quero convidar você então a entregar a sua vida ao Senhor. Se você está aqui no culto presencial ou no culto online na sua casa, eu quero convidar a você a levantar a sua mão, caso você queira entregar a sua vida para Jesus, ou caso você queira se reconciliar com Jesus. Levante bem alto, caso essa seja a sua decisão. Graças a Deus temos uma vida aqui, vamos orar, agradecer a Deus por isso. Se você está na sua casa e você deseja, levante a sua mão e escreva no chat: eu quero Jesus. Se você está aqui, levante bem alto, eu quero ver a sua mão bem alta, se você quer se reconciliar com Jesus. Aleluias. Se esse é o seu desejo, com todo amor e carinho, sem constranger, eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque nós queremos orar com você. Vem aqui se você deseja fazer essa oração. Vem cá os pais, vem cá pertinho, vem cá, olha só que coisa mais linda. Existe uma esperança, Fê, para a sua vida, um futuro. Deus está curando muitas coisas dentro do seu coração nessa manhã. Eu creio nisso. Eu quero, Fê, que você olhe para mim agora em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, levante a sua mão direita. Eu quero que você junto conosco diga assim neste domingo: Senhor Jesus, nesta manhã, neste domingo, eu entrego a minha vida a Jesus. O meu futuro está nas mãos de Deus. Eu reconheço que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Está vivo. E esta atitude é a demonstração de amor pela minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados e peço, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à eternidade com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. A gente te ama. É um novo tempo, uma nova história. Em nome de Jesus. Aplauda mais forte. Você que está na sua casa e fez essa oração, há esperança de futuro para você. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: ei, Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Amém? Graças a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez aí na sua casa, pode se sentar em nome de Jesus. Se você fez essa oração aí na sua casa pela primeira vez, eu quero convidar você então a você preencher o formulário que a igreja vai estar colocando aqui no chat agora. Estamos colocando um formulário para que nós possamos conhecer um pouco melhor você. Nós queremos abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Hoje nós temos ainda 2 momentos importantes. Nós vamos dizimar e ofertar. Aleluia! Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida da Sandra. Amém, igreja, graça e paz. O Senhor é bom, né? E antes de ministrar a oferta e os dízimos, eu queria dizer o quanto eu sou grata pelo sim que a família Lutosa disse a nós. Eu sou eternamente grata. Se hoje nós podemos viver tudo isso que nós estamos vivendo, vem da conversão dos nossos filhos, vem da transformação na nossa casa, foi porque essa família disse sim para o Cantareira, né? Como o pastor disse, há uns 2 anos atrás, nós éramos 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, e realmente não tinha nada, não tinha nenhum plano, nenhum propósito para este lugar, mas hoje tem.
Então eu sou grata, família Lutosa. Nós não tínhamos uma banda, hoje nós temos. Né? Eu sou eternamente grata. E eu queria convidar vocês a abrir Provérbios. E quando o pastor estava fazendo a leitura, né? Eu fiquei impactada com esse capítulo de Provérbios, que é o Provérbios 8. E o título é um convite à sabedoria. Eu sei que ele é um pouco extenso, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa e eu queria ler esse Provérbios com vocês, que diz assim. Opa, por favor. Eu queria ler na Bíblia, na versão... Quem tem a versão atualizada? Provérbios 8. Ele coloca... Qual versículo? 8. Ah, só 8. 8:1. 8:1. Porque a minha é a corrigida fiel. Eu higienizei a mão, viu, irmão? Muito obrigada. Oh, aleluia. Eu esqueci de trazer lá o celular. Eu fiz anotações na minha, mas então eu queria ler aqui. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em alta voz. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência, aprenda a ser prudente. Você, tolo, aprenda a ter juízo. Escutem, pois, digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo, o que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo isso é claro. Tudo é fácil de entender. Para quem é bem informado, aceite os meus ensinamentos. Em vez de prata, e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria. Sou a preciosa das joias. Tudo que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia. Os maus caminhos e as palavras falsas faço plano e ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazer boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, me acha. Tenho riquezas e honras e prosperidade e justiça. O que ofereço vale mais do que o ouro fino, é melhor do que a prata. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo. No começo, antes do princípio do mundo, nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes que os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que Ele havia permitido. Eu estava lá
quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária de alegria. Sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, jovens, escutem, façam o que digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandone esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz, e aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Queria ler só até aqui o 35, o último seria o verso 36. O que isso tem a ver com oferta? Para mim, a sabedoria tem tudo a ver com a obediência. Isso é um princípio. Antes da fundação do tempo, Deus já havia criado a sabedoria. E aí o Senhor me levou a meditar na viúva de Sarepta. E eu pensei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas a viúva, ela obedeceu um pedido que o profeta havia feito. E ela não tinha nada, mas ela obedeceu. Obedecer a Deus é o temor, é o princípio da sabedoria. Muitas das vezes nós acreditamos, mas não confiamos. Nós ouvimos falar, mas não praticamos. A oferta, o dízimo do Senhor é princípio de temor. Como a sabedoria diz, olha, meu é o ouro, eu faço prosperar. E como o pastor diz, eu prospero, né? A prosperidade não tem nada a ver com finanças, mas sim a alegria. Se você buscar, você vai achar essa sabedoria. E se você buscá-la de todo o coração, você vai viver todas as prosperidades descritas nesse livro. Então, que nós possamos, nesta manhã, cumprir este mandamento, buscar verdadeiramente do Senhor. O último versículo que eu queria ler com vocês diz assim: depois que a viúva, ela diz que ela não tem nada na casa dela, a não ser um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E aí o profeta diz assim, Elias, vai lá, prepara para mim, confia no Senhor. E ela então obedeceu à voz daquele profeta. Ela foi, ele pediu, faça um pão pequeno para mim. E ela foi e fez. E não faltou sustento. Mas aquela mulher ainda não tinha entendido o que tinha acontecido. E aí o filho dela morre. E aí então ela vai até o profeta, porque o profeta estava ali hospedado. E então ele vai, pega o menino nos braços, leva para o quarto, deita-se sobre ele e o menino então ressuscita. E aí sim, ela entendeu. E olha o que ela diz. A mulher então disse, Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor é boa na sua boca. Às vezes nós não confiamos no Senhor. Eu tenho 2 fontes de renda na minha vida. E aí eu dava de uma renda só o meu dízimo. E a minha oferta eu dava das 2. Mas o dízimo de uma eu não dava. E então, desde quando começou a quarentena, eu falei, Deus, tudo é teu, não é meu. Algo destravou dentro de mim. Talvez essa sabedoria descrita, né? Tenha a sabedoria dentro de mim, de você. E então eu comecei a ser dizimista não que eu nunca tivesse feito isso. Eu havia feito há um tempo atrás. Mas aí depois o medo de faltar, né? Eu não fui tão obediente como essa viúva de Sarepta. Mas eu então comecei a entregar. E não me pergunte como. Não tem faltado nada na minha casa. Eu tenho trabalhado menos e tenho recebido mais. Mas eu também tenho muitos mais gastos. Mas não tem faltado nada. E o desejo do meu coração é que eu continue buscando essa sabedoria, né? Ela está gritando, ei, me ouçam. Ela está clamando nas portas das casas, ei, me ouçam, pratiquem aquilo.
Então, eu queria que vocês se colocassem de pé agora, com o seu dízimo, com a sua oferta na mão. Eu não tenho nada. Coloque a sua fé, coloque a obediência nesse envelope, segure ela na sua mão. E eu creio que Deus vai operar na vida de vocês. Amado Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Que nunca falte o sustento na sua casa. E que nunca falte, Senhor, o sustento na casa de cada irmão aqui representado. Que eles sejam sal e luz, que as pessoas olhem, Senhor, para a tua igreja e olhem para cada membro desta igreja e entenda a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Nós te damos graça, não apenas pelos recursos que o Senhor nos dá, mas porque o Senhor tira todo o medo da nossa alma, do nosso espírito. Nós te agradecemos, Senhor. Recebe hoje e sempre os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. E a tua voz sopra a verdade sobre mim. E a tua voz sopra a verdade sobre mim. Aleluia. Estenda sua mão direita para cá, Pai. Nós abençoamos os dízimos e as ofertas que foram depositados no teu altar. Te agradecemos pela fidelidade da tua igreja, que haja prosperidade a 30, 60, 100 por um. Aos empresários, negócios, nós declaramos a bênção do Senhor sobre aqueles que estão trabalhando com promoções, causas na justiça sendo liberadas, portas de emprego se abrindo em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa e semearam online, de uma das nossas formas, seja por aplicativo, seja pela transferência, pelo site, nós abençoamos e declaramos que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. E nós vamos encerrar. Perdão pelo um pouco do avanço do horário, mas nós vamos encerrar participando da ceia do Senhor. Nós também não estamos conseguindo fazer a nossa mesa, as coisas tudo direitinho, mas logo tudo volta ao normal. Você que está na sua casa, nós vamos participar da ceia do Senhor, e eu quero que você vá preparando a mesa em nome de Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. My failure
que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vocês, por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós consagramos nesta manhã o suco de uva, símbolo do Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Consagramos o pão, símbolo do Teu corpo que foi entregue no nosso lugar. E sim, Pai, nós fazemos isso como uma afirmação da nossa aliança de fé. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você que está na sua casa, esteja conosco. Nós vamos distribuir o cálice. E você vai, tem a tampinha aqui, tudo bem higienizado, para que você não, tudo feito com muito carinho. Dessa vez você que está aqui no presencial vai perceber que tem um diferencial aí no nosso cálice. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia. Levante o pão aos céus. Levante o pão aos céus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço eu te agradeço por ter pago o preço por ter pago o preço na cruz do Calvário. na cruz do Calvário. E ao comer deste pão, E ao comer deste pão, símbolo do teu corpo, símbolo do teu corpo, eu afirmo eu afirmo
a minha aliança de fé com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tanto aqui quanto na sua casa, comamos todos em nome de Jesus. Semelhantemente, levante o cálice aos céus, repita assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Eu me arrependo das minhas falhas e afirmo que recebo o perdão. Eu afirmo a minha aliança de fé com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomamos todos em nome de Jesus. Se você pode, engrandeça o Senhor com as suas palavras. Pai, como ministro do Evangelho, pastor desta igreja, eu quero abençoar cada família e dizer que nós temos uma aliança contigo. Abençoamos esse mês de setembro, declaramos que será o melhor ano de 2020 em cada família, em cada vida que está neste momento conosco, conectado ou no culto presencial. O mês de setembro é o mês do milagre, do sobrenatural, das portas abertas. Nós afirmamos isso em nome de Jesus. Te agradecemos por essa igreja linda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Eu sei que você está com cálice, mas aplauda ao Senhor. E hoje, não, Fernanda, você vai poder levar. É um cálice que a gente fez com muito carinho. Você vai levar como um memorial para a sua casa, para você guardar como memorial. E quando nós finalizarmos setembro, você vai olhar e falar: o pastor Alex falou que seria o melhor mês da nossa vida. E realmente é o melhor mês da nossa vida. Amém? Eu quero abençoar a tua vida, declarar toda a sorte e bênção do Senhor. Pai, nós declaramos o amor de Deus, nós declaramos a graça de Jesus, a comunhão doce do Espírito, e nós pedimos: leva-nos em segurança para nossa casa, por uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você que está conosco no Campus Online, Deus abençoe, aplauda o Senhor. O irmão Wilson, a sua família, muito prazer receber